Então, né, gente, eu não ia desligar, é, é, mas eu acabei apertando o botão aqui errado. Então, gente, esse cachorro, menina, ele não gosta de gato, não. Mas eu pensava que ele lambia os gatos e tal, né? Porque eu tive um probleminha aqui com ele, com a minha gata quando pariu, nas 2 vezes. Mas eu não imaginava que ele matava, não, né? Menino, eu tava no banheiro e tô vendo esses cachorros latir, eles latem mesmo, né? Vocês veem aí. Daqui a pouco eu vou ver um gato. Eu fui ver se tinha chegado um negócio e ele estava chamando. Um gato no portão. Eu não sei por onde que esse gato entrou, que o gato não era pequeno. Médio, né? Mais ou menos. Menino, o cachorro matou o gato. E eu gritando, eu falo, tudo, ração, tudo. Joguei, botei pano nele, ofereci ração, ofereci tudo, minha filha. E esse cachorro não soltou. Aí fui na rua, as pessoas vendo, gritando, né, os vizinhos. Aí tinha umas crianças lá, chamei, eles não conseguiram soltar o gato. Daqui a pouco eu fui, chamei um homem lá, o vizinho. Aí o vizinho jogou água nele, ele soltou o gato, mas mesmo assim, o vizinho falou, esse aqui não vive mais, não tá, esse aqui não vai conseguir não. Aí eu levei o gato lá pra fora, liguei pra prefeitura. Aí a prefeitura pediu uma foto, quando eu fui tirar a foto, né, eu ia pedir pra menina tirar, as crianças tudo em cima do gato, lá na rua. Menina, que situação, tá? Por que isso? Resultado, o gato morreu. Com 10 minutos que o gato saiu daqui, o gato morreu. Aí a prefeitura me mandou o número pra pegar, né, o gato morto. Mas por que eu tô falando isso? Porque, gente, quando a gente começa a fazer algo sério em prol, né, de restauração, em prol da nossa família, o inimigo não fica feliz, não, ele não fica satisfeito. Então, não se assuste se acontecer alguma coisa estranha na sua casa, não se assuste, entendeu? Clama ao Senhor, faz o que você pode fazer, igual eu fiz, né? O que eu pude fazer. Toma uma água, tá agora lá, rolando no chão. Eu até pensei que tava passando mal, meu Deus. Cheio de cheiro de negócio de ferrugem. Os dois meninos que entrou, começaram a jogar nele um spray. Não sei onde as crianças pegaram o spray ali e jogando nele para ver se ele soltava. Quem disse que ele soltava, menino? Olha só Deus. Então é isso. Isso quer dizer que a gente está no caminho certo, né? Isso quer dizer que a gente está incomodando o inferno, né? Olha, sinceramente, eu estou arrasada. Meu água com açúcar, mas só Deus. Só que a gente vai continuar. A gente não vai parar, não. Né? A gente não vai parar, não. Porque isso é só uma prova que a gente está no caminho certo. Vamos continuar entregando. Inclusive, eu estava olhando, né, a lista lá das crianças, né? A delegacia de Barro Vermelho, que é de Vitória, não está podendo postar por causa só vai poder postar depois das eleições. Eu não entendi. Eles colocaram esse recado. E a delegacia a outra lista, aí o que acontece? Eu fiquei preocupada, porque eu falei, meu Deus, nós vamos ficar orando por essas crianças até quando? A gente não vai saber se eles chegaram, eu ia ligar para a delegacia. Mas aí eu pesquisei na internet, eu achei Matheus e Rayane. Não achei a Daniela, né? Porque tem outros espaços que estão ainda divulgando, né? O outro, eu não sei, eu não me lembro. Procura o Espírito Santo ainda está divulgando. Aí esses dois tá no Procura Espírito Santo, então a gente vai ter uma noção se eles aparecerem em nome de Jesus, se Deus quiser, né? Se tiver uma notícia dessas crianças, a gente vai saber. Agora a Daniela, eu não achei. Procurei na internet para ver se tinha, né? Se estava em alguma, eu não achei. Inclusive, se vocês acharem, coloca aí para mim, tá? Aonde que a gente pode ver essa Daniela? Pra gente ver se já encontrou. Aqui tá um cheiro de negócio de ferrugem, daquele spray de ferrugem que só Deus, eu não tô aguentando. Mas nós vamos continuar.
Hoje é o dia 10. De 5 minutos falando disso. Gente. É assim mesmo. Vamos lá. O dia 10. O tema é quando ele não sabe mais quem é. Versículo do dia. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Jeremias 1:5. Lindo, né? Tremendo. Reflexão. Uma das consequências mais silenciosas do afastamento espiritual é a perda de identidade. Quando uma pessoa se afasta de Deus, ela também se afasta da fonte que diz a ela quem ela é. Entendeu? Quando a pessoa se afasta de Deus, ela fica um pouco perdida no mundo. Por quê? Quando a gente está na presença de Deus, Deus sempre fala pra gente quem a gente é. A gente pode sentir a paternidade do Senhor. A gente pode sentir o amor dele a todo tempo. É um filho querido, é um filho cuidado, uma pessoa que tem valor, é uma pessoa que tem... como é que eu falo? Ela tem uma característica, ela tem uma qualidade. Ela sabe que ela é igual motorista. Entendeu? Ele é motorista. Ele é professor. Ele é médico. Isso daí é a identidade nossa, né? A gente sabe para que a gente está ali naquele lugar, por que a gente foi. A gente é filho de Deus. A gente tem um Deus, a gente tem alguém pela gente, a gente se sente capacitado, né? Quando a gente tem uma identidade. Quando a gente não tem uma identidade, fica meio perdido no mundo. A gente fica à procura de alguém para poder valorizar a gente. Entendeu? A gente fica meio sem saber para onde vai. E esse vácuo é perigoso, porque ele vai sendo preenchido por outras vozes. O mundo tem muitas identidades para oferecer. Identidades baseadas em performance. Você vale o que produz. Então a pessoa começa a trabalhar desesperadamente, porque ela só vai ter valor se ela produzir. E produzir o quê? Às vezes não é nem trabalho, tá? Qualquer coisa. Produzir. Vou produzir o mal. Qualquer coisa. Vai produzir. Aparência. Você vale o que aparenta. Então você vê um monte de menininha toda, né, desajeitada, toda sexualizada, toda né, depravada. Por quê? Porque ela está tentando mostrar, ela está tentando ter um valor, está tentando encontrar, né, a aparência dela, porque é nisso daí que ela acha que está a identidade dela. Ela precisa ser bonita, ela precisa disso. E sexy, né? É agradável aos olhos dos homens. Em pertencimento a grupos que muitas vezes definem valores que não vêm de Deus. E o coração humano, que foi criado para ter identidade, ancorado em Deus, vai à deriva. Talvez você veja isso no seu filho. Ele parece não saber quem é. Muda de ideia constantemente, se afasta de quem era, adota posturas que não fazem sentido com a pessoa que você criou. E por baixo de tudo isso, há uma busca desesperada por identidade. A boa notícia é que a identidade verdadeira do seu filho nunca mudou. O cheiro. Ela foi estabelecida antes do nascimento dele, pelo Criador. Oh, meu Deus, Deus é tremendo. A identidade verdadeira do seu filho nunca mudou. Nunca mudou. Pode parecer não sei o que, não sei o que lá, mas nunca mudou. Tá lá dentro. Não mudou não, amiga. Fica com vergonha não. Ela foi estabelecida antes do nascimento dele, pelo Criador, que o formou com uma intenção. Deus fez seu filho com uma intenção, com um propósito, com um nome. Deus não esqueceu quem é o seu filho, mesmo que seu filho tenha esquecido.
quando Jeremias ouviu, antes que eu te formasse, eu te conheci. Ele estava passando por uma crise de identidade e propósito. E Deus não o repreendeu. Ou seja, tá tudo bem. Tá tudo bem. Deus ainda vai conquistar ele. Deus ainda vai estar com ele. Deus vai dar oportunidade a ele, né? E Deus não o repreendeu. Ele o lembrou de sua origem. Você é meu. Eu te conheci. Eu te escolhi. E Jeremias 1, eu estava estudando esses dias. Aí Jesus fala com ele: não fica assim não, Jeremias. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Aí ele fala bem assim: mas é que eu não sei falar. Eu não sei falar com eloquência desse jeito, né? Eu sou novo ainda. Eu não sei falar desse jeito que eles falam. Eles são sábios, eles são adultos. Eu sou jovem. Aí, sabe o que Jesus fala para eles? Jesus fala bem assim: eu vou te ajudar. Não tenha medo dos homens. Ou seja, Jesus, ele vai olhar a dificuldade que ele tá e vai falar devagarinho com ele. Igual, se a dificuldade de Jeremias era não saber falar, por causa que ele era novo, por causa que ele se sentia assim, inadequado, né? Dos adultos não dar atenção para ele porque ele era novinho. Aí Jesus fala bem assim: não tenha medo dos homens, porque eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. É tanto que Jesus toca nos lábios de Jeremias, porque ele vê a dificuldade que está no coração de Jeremias. E assim é o seu filho. Igual eu vi um dia desse uma mãe falando bem assim: mas o pastor pegou e repreendeu o rapaz no meio da igreja. E aí o rapaz ficou muito chateado. E aí o rapaz agora não quer mais ir para a igreja, ele ficou muito chateado. E aí a gente pensa assim: meu Deus do céu, agora não vai ter jeito mais. Agora não vai ter jeito mais. O que eu vou fazer? Meu filho foi repreendido pelo pastor. Como é que ele vai entrar na igreja? O pastor não devia ter feito isso. O pastor fez errado. Aí o que acontece? O Deus que nós servimos vai lá e encontra o coração dele arrasado. E fala com ele bem assim: eu que sou dono desse pastor. É eu que sou o pastor. Não fica com medo, não. Eu sou o seu pastor, eu vou te proteger. Ele só falou assim com você por causa que eu queria que você ficasse mais forte. Agora, quando você voltar, todo forte, que você não caiu de perna para cima, porque o pastor falou assim com você, o pastor vai ficar até com vergonha. O pastor vai até te pedir desculpa, porque ele sabe que ele fez errado, mas ele não tem coragem de assumir. Ele pensa que você é qualquer um. Ele pensa que você não vai voltar mais. Quando ele vê você lá dentro da igreja, ele vai ter vergonha. Aí ele vai pegar e vai falar. Como é que ele vai ficar sem pedir desculpa? Na frente dos irmãos, tudo. Ele vai pedir. Ele vai falar: tá aqui o nosso irmão. Eu fui grosso com ele. Eu não deveria. Entendeu? Deus vai te ajudar. Olha o que fala. Eu tiro o óculos para ler, acredita? Assim veio a minha palavra do Senhor antes que eu te formasse no ventre. 7. Não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te vier, irás, e tudo quando eu te mandar, dirás. Não temas diante deles. Aí na minha tradução fala que é diante dos homens. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Viu? Diz o Senhor. E estendeu a mão, tocou na boca e disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Ou seja, se ele estava com medo de falar, aí Jesus falou assim: você não vai falar suas palavras, não. Olha a paciência que Deus tem. E não vai fazer com seu filho? Vai sim, ele faz. E aí ele não faz só isso, não. Ele falou, curou, né, o coração dele, né? Tocou nos lábios dele e tal. E depois ele pega e começa a ensinar. Ele vai falar assim: ô Jeremias, o que você tá vendo? Aí Jeremias vai: uma panela fervendo. Aí Jesus fala assim: daí é isso e isso. E agora, o que você tá vendo? Eu tô vendo uma amendoeira. Aí ele falou assim: isso daí já vai ser isso aqui que eu vou fazer. Então, tipo assim, antes de Jeremias ir, quando Jeremias começa a falar, Deus já tinha capacitado ele. Entendeu? Por quê? Porque
Quando ele chegasse lá, que ele ficasse preocupado com alguma coisa, igual, o que é a panela? Ó. O que você vê, Jeremias? No 11. E eu disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Entendeu? Então, quando ele ficasse preocupado com alguma dúvida, ele ia lembrar. Ó, a vara de amendoeira que eu vi, Deus falou que vela pela palavra, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Aí depois outra coisa. Primeiro eu achei que era panela. Não, uma vara. O que você vê? No 13. Eu vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão e cada um porá o trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os muros em redor, e contra toda a cidade de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia. Eles se encurvaram, tu, pois, cinge os seus lombos, levanta-se e diz tudo quanto eu te mandar, e não desanimes. Entendeu? Então Deus deu para ele visões, Deus deu para ele uma preparação. Por isso que ele foi. E assim vai ser nossos filhos. Ele vai fazer isso com os nossos filhos. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Ore hoje para que o seu filho ouça essa voz, para que em meio a toda a confusão de identidade que o mundo oferece, ele escute de alguma forma a voz de Deus dizendo, eu te conheço, você é meu. E isso não mudou, não muda. Quando a identidade é encontrada em Deus, toda a confusão começa a se organizar. Maravilhada. Direcionamento. Hoje reserva um momento tranquilo e escreva 5 qualidades que você vê no seu filho que Deus colocou nele. Dá aí um pause, pega um lápis, caneta, escreve 5 qualidades. Eu vou continuar aqui, tá? Depois você vai fazer o quê? Porque você vai voltar do passo e vai encontrar eu falando ainda. Declare essas qualidades em oração, como uma profecia sobre quem ele é em Deus. Ore para que ele ouça a voz de Deus sobre a sua identidade. Então, 5 qualidades que você vê no seu filho que Deus colocou nele. Se você já escreveu, ótimo. Se você não escreveu, eu vou te falar mais ou menos o que eu escrevi. Igual, eu tenho que orar, né, pela Daniela, pelo Mateus e pela Rayane, né, que é os desaparecidos. Aí, eu fiz o quê? Eu pedi a Deus, mais ou menos, né? Orei, né, com você, com o Senhor, sobre qualidades que esses 3 poderiam ter, para o vídeo não ficar muito longo, né? E aí, eu coloquei obediente, educada, qualidades que você pode anotar, né, se você percebia no seu filho. Porque tem criança que igual minhas filhas são muito obedientes. Eu não estou falando nada para invejar ninguém. Não estou falando nada para poder. Esqueci agora a palavra, mas eu estou falando assim, que tem criança que tem um jeito diferente. Entendeu? Tem criança que é muito obediente mesmo, existe. Entendeu? Educada, muito educada. Tem criança que é boazinha, muito educada, né? Igual, eu ouvi Deus falando, prestativa da Daniela, prestativa, comportada. Tem criança que é comportada, né? Boa filha. Eu ouvi várias vezes essa frase. Rayane. Eu ouvi Deus, né? Ouvi Deus, que eu não conheço eles. Boa filha. Honra os pais. Mateus. Essas daqui, é as qualidades que
eu vi, né, nessas crianças que Deus colocou neles. Misericórdia. Que Deus colocou neles. Agora nós vamos declarar essas qualidades em oração, como uma profecia sobre quem ele é em Deus. Ou seja, eu não sei qual que está sendo a situação. Não sei se aonde que essas crianças estão desaparecidas. Não sei se eles estão perdendo essas identidades. Não sei se eles estão acreditando nas identidades do mal. Não sei. Mas eu vou declarar essas qualidades em oração. Quem eles são em Deus. E quando eu estiver declarando, eu vou orar. Ore para que eles ouçam a voz de Deus sobre a sua identidade. Nós vamos declarar alto. Declare essas qualidades em oração, não é orando. Nós vamos declarar em oração. Ai, meu DJ tá aqui, só o óleo. Nós vamos declarar essa oração. Ora aí por mim, gente. E declara essas qualidades em oração como uma profecia sobre quem eles são em Deus. E ore para que eles ouçam a voz de Deus sobre a sua identidade. Você já anotou aí? Vamos lá. Vamos declarar em oração como profecia sobre quem eles são em Deus. Depois, para Deus mesmo, para eles ouvir a voz de Deus. Então, vamos lá. Amado Pai, eu quero te adorar, Senhor. Quero te agradecer, Senhor. Quero te pedir, Senhor, repreenda, meu Pai, toda alergia, Senhor. Repreenda todo incômodo, Senhor. Dê-nos capacidade. E quero te pedir, Senhor, agora, Senhor. Eu quero declarar, Deus, sobre a vida, Senhor, desses jovens, meu Pai, a obediência. Eles são obedientes. Eles são obedientes, porque Deus fez eles assim. Deus capacitou eles com essa obediência. Ainda que o inimigo está tentando confundir eles, eles são obedientes sim, porque Deus fez eles assim. Educados. Desses três, Pai. Eu vi essa palavra educados, Senhor. Eles são educados, meu Deus, porque o Senhor os fez educados, meu Deus. Não deixa nada, Senhor, perder, meu Pai, retirar deles, meu Pai. Essa, Senhor, essa qualidade, Deus. Prestativa, Senhor. A Daniela é uma menina prestativa, Deus. Ela é prestativa, Senhor. Foi o Senhor que deu ela essa família, meu Deus. Para ela ser bênção, Senhor, nessa casa, Senhor. Retira toda a confusão da mente dessa menina, Pai. Lembra ela, meu Deus, dos valores dela, Senhor, das qualidades delas no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que ela é, Pai, prestativa. É isso que ela é no Senhor, porque foi o Senhor que a fez assim. Comportados, meu Pai. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor me deu essa palavra, Senhor, dos três, eles são comportados, elas são comportadas, meu Pai. Eu sei que elas são, Senhor. Eu declaro, Senhor, sobre a identidade delas, meu Pai. Em nome de Jesus, quem elas são em Deus, quem o Senhor criou elas, meu Pai, para si. Boa filha, Deus. A Rayane é uma menina boa, Senhor. Uma menina boa, meu Pai, para a sua mãe, para o seu pai, Senhor. Uma família que sente falta, Senhor, dessa jovem. Muda esse cativeiro, Senhor. Muda essa história, Pai, em nome de Jesus. E o Mateus, Deus, um rapaz que honra os seus pais. Tem misericórdia, Senhor. Envergonha, Senhor, o arco inimigo das nossas almas que tem confundido esse menino, meu Pai. Tem afastado ele da sua família, traga ele, meu Deus, para os seus entes queridos e repreenda, Senhor, toda a confusão mental, em nome de Jesus, toda a confusão, Senhor, que o inimigo tem feito, meu Deus, quebrando, Senhor, as qualidades dele, meu Pai, sendo que ele nasceu com essa qualidade, Pai, que foi o Senhor que deu. Muito obrigado, Senhor, por essa qualidade, em nome de Jesus, Senhor. Amém. E agora nós vamos orar para que eles ouçam a voz de Deus sobre a sua identidade. Espírito Santo, nós não sabemos onde essas crianças estão.
Ouve, meu Pai, esses pais que estão orando também agora, juntamente comigo, meu Deus. Eles estão clamando pelos seus filhos, meu Pai. Deus, que venha a ser audível. Que venha, Senhor, entrar, Deus. Entrar, Senhor, pelos ouvidos deles agora, Pai. Agora, Senhor. A tua voz. Encontra essas crianças agora, Senhor. E fala, meu Deus, no ouvido deles, meu Pai. Fala, Senhor, no ouvido deles, meu Pai, sobre a identidade deles, meu Deus. Sobre o que eles realmente são. Envergonha, Senhor, o arco inimigo das nossas almas. Mostra para esses jovens, meu Pai, que eles são especiais, que eles têm uma identidade, que eles foram criados, meu Deus, para algo. Se revela, Senhor, a esses jovens onde eles estiverem. Em nome de Jesus, muda este quadro, Pai. Em nome de Jesus. Agora, nós vamos afirmar em voz alta. Eu vou falar e depois vocês vão falar sobre os seus filhos. Vocês vão falar o nome dele. Eu vou falar meu filho. Eu vou falar assim, estes meninos, que é a da lista. E vocês vão falar o nome do seu filho. Estes meninos são conhecidos por Deus e amados de uma forma incondicional. Glória a Deus. Agora vamos orar. Senhor, hoje eu intercedo pela identidade destes meninos. Daniela Silva de Souza, Matheus Henrique Teixeira Brandão e Rayane Gabriela F. de Oliveira. Porque eu vejo que eles estão perdidos. Eles não sabem muito bem quem eles são, para onde eles vão e em quem acreditar. Não sei se estão por conta própria, Senhor, ou se sofrem violência. E eu sei que isso dói. Sei que o Senhor pode dar a resposta que nenhuma outra voz pode dar. Pai, fala com ele sobre quem ele é, não sobre o que eles fizeram, sobre quem eles são. Antes de qualquer erro, antes de qualquer escolha, antes de qualquer afastamento. O Senhor o conheceu. O Senhor os formou. O Senhor colocou dentro deles coisas que o mundo não consegue apagar. Que a tua voz chegue até eles de alguma forma. Num sonho, numa situação inesperada, numa palavra de alguém. Que eles ouçam. Você tem valor. Você tem propósito. Você foi feito com intenção. Eu te conheço. Quebra a identidade falsa que ele abraçou. Agora. As que dizem que eles valem pelo que produz. Pelo que aparenta. Pelo grupo que frequenta. Substitui por uma identidade que vem de ti. Firme, estável, que não depende das circunstâncias. Que esses meninos redescubram quem eles são em Deus. Porque quando eles souberem quem são, saberão para onde ir. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, coisa tremenda, né? Maravilhosa. Deus é fiel, gente. E Ele vai mudar. Em nome de Jesus, Ele vai mudar.
fazer uma oração agora agradecendo ao Senhor por esse momento que a gente esteve aqui. Ele continua aguardando a gente, né? E orar pelos filhos de vocês especificamente. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor, que estivemos aqui, pela tua proteção, Senhor, na nossa vida, Senhor, na nossa família, meu Pai, que só o Senhor pode nos proteger, Deus. Cuidar de nós, livrar, Senhor, de toda alergia, de toda enfermidade, de tudo que vem, Senhor, contra as nossas vidas. Cuida da nossa mente, meu Pai. Por favor, não deixe que isso venha ficar, meu Pai, na minha mentalidade, Senhor, me entristecendo, Senhor. Limpa isso da minha vida, meu Pai. Essa tragédia, meu Pai, esse animal, Pai, não foi minha culpa. Senhor, visita, meu Deus, agora, meu Pai, todos que estão comigo, meu Deus, ao alcance da minha voz, todos esses filhos, meu Deus. Muda o quadro, Senhor. Tu pode fazer, tu pode visitar essas crianças agora. E eu creio, Deus, que se levantarão muitos profetas, pela autoridade do Senhor. Da mesma forma que aconteceu com Jeremias, Deus, o Senhor vai fazer, Senhor, na vida desses jovens. Mudança, Senhor, nessa geração. Eu creio. Repreenda, Senhor, toda ação, Senhor, do mundo espiritual, meu Pai, para fazer esses jovens fugir, para fazer esses jovens sofrerem violências, repreenda. Visita esses jovens, meu Pai, essa lista de jovens, meu Pai, que eu estou orando. Tu pode mudar a história, Pai. Tu pode mudar a história. Tu vê, Senhor, onde eu não vejo. Tu encontra, Senhor, pela misericórdia. Pela misericórdia, Senhor, clamamos. Essa semana, meu Pai, nós podemos ver, Senhor, um jovem que desapareceu nas águas. E o Senhor trouxe. O Senhor trouxe, Senhor. Eu sei que é difícil, meu Pai, encontrar, mas o Senhor trouxe. É uma prova, Deus, que o Senhor está a nos ouvir. Não nos deixe, Senhor, desta forma, desesperados, meu Pai, clamando, Senhor, por uma situação. Não deixe, Deus, que os nossos filhos, meu Pai, sejam, meu Pai, levados, meu Deus. Não deixe que os nossos filhos fujam, Senhor. Não deixe, Senhor, que os nossos filhos, meu Pai, se percam, meu Pai. Não deixe que nenhuma violência aconteça, meu Pai, com os nossos filhos. Antes disso, Senhor, dê experiências a eles. Por favor, Senhor. Por favor, nos ensina, meu Pai, como fazer. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.